Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre degeneração e morte celular. As degenerações, elas são lesões reversíveis que são originárias de algumas alterações bioquímicas que resultam no acúmulo de substâncias no interior das células. Uma das substâncias que pode acumular dentro da célula é a água. Nós chamamos de degeneração hidrópica. Isso acontece porque tem um comprometimento da regulação do volume celular, onde essa regulação é basicamente centrada toda no controle da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela é responsável por retirar o sódio de dentro da célula e manter o potássio lá dentro. Para que essa bomba continue funcionando bem, é necessário um gasto de energia, que é o nosso ATP. Qualquer fator que altere o funcionamento dessa bomba, ocorre uma retenção de sódio na célula, onde escapa o potássio. E com isso há um aumento de água no citoplasma, com o intuito de manter as condições osmóticas e, consequentemente, causa um inchaço nas células. Todos os órgãos cometidos por essa degeneração, eles aumentam de volume e ficam pálidos. Por quê? Porque ali dentro a célula está sendo comprimida e tem pouca circulação. Aqui nessa imagem a gente tem um fígado com degeneração hidrópica. O que aconteceu na célula desse fígado? Ela foi aumentando de tamanho, foi comprimindo os vasos. Com os vasos comprimidos, houve a mudança de cor, deixando as células mais pálidas, mais esbranquiçadas. Dependendo do grau dessa degeneração, o órgão ele pode ficar mais pesado pelo acúmulo de água e também mudar de forma. Já na degeneração gordurosa, como o próprio nome fala, é o acúmulo de gorduras no interior da célula. Essa degeneração ela pode ser dividida em dois tipos, a esteatose e a lipidose. Na esteatose ocorre o acúmulo de gorduras neutras, como por exemplo o triglicerídeo, onde esse triglicerídeo ele pode estar acumulado porque está sendo muito produzido ou porque ele está sendo muito consumido, e está sendo pouco distribuído, está sendo mandado embora pouco, está entrando muito e saindo pouco. A esteatose mais falada é a esteatose hepática, até porque é no fígado que é produzido as lipoproteínas. Mas assim, também pode acontecer nos túbulos renais, no miocárdio, no pâncreas. Uma das causas da esteatose é a hipóxia, que é a falta de oxigênio, onde a hipóxia ela pode levar tanto para o acúmulo de água, como a gente falou anteriormente, quanto ao acúmulo de gordura. Uma vez que não tem quantidade suficiente de oxigênio, faz com que ele se desvie e vá para uma via glicolítica, onde aumenta a produção de acetato. E o acetato é uma via de produção do ácido graxo. Uma das principais causas, essa é uma das principais, é a mais, como é que eu posso dizer? É a causa que ganha de todas as outras. É o álcool. Onde o álcool, o consumo excessivo de álcool, só pelo fato dele ser metabolizado no fígado, ele aumenta a produção também de acetato. E como eu disse, o acetato ele é uma via de produção para o ácido graxo. Só pelo fato dele ser metabolizado, o produto do metabolismo final desse álcool é o acetaldeído, onde o acetaldeído ele faz com que a produção do acetato seja aumentada. Aí, se a gente tem mais acetato sendo produzido, nós temos mais ácidos graxos e, consequentemente, mais triglicerídeos sendo acumulados.
Na lipidose, a gente tem um acúmulo de gorduras mais complexas, como o colesterol, que são gorduras ruins, né? O acúmulo de colesterol, ele pode acontecer em artérias, aí a gente tem uma doença chamada aterosclerose. É uma doença de natureza inflamatória, né? Onde esse colesterol, ele é deixado no interior das células e forma placas chamadas de ateroma. Essas placas de ateromas, com o decorrer do tempo, pode romper e surgir pequenos trombos, diminuindo ainda mais a passagem do sangue e pode até se calcificar lá dentro. Após estudos, verificaram que o fígado de uma pessoa alcoólatra crônico, né, que consome muito álcool, além de gordura, além da produção de gordura que poderá virar uma esteatose, eles também perceberam que tinha um material bem rosado, né, com aparência de vidro, onde eles chamaram de corpúsculo de Mallory. Esses corpúsculos eles estão associados a uma alteração nas proteínas de citoesqueleto, geradas por esse alcoolismo crônico. Então aqui a gente vê que as degenerações elas estão ligadas de alguma forma, onde esse produto tóxico que foi metabolizado no fígado, ele acaba não só aumentando a produção de acetato, onde vai aumentar a produção de gordura e acumula os lipídios, também lá dentro ele vai alterar o citoesqueleto. Já em Coleman e Rocha Lima, verificaram pequenos corpúsculos que é derivado de material virótico, como a hepatite viral, por exemplo, onde esses corpúsculos ele induz a apoptose dos hepatócitos, né? Onde consequentemente também vai gerar acúmulos hialinos dentro da célula. Outra possibilidade que a gente tem também de acumular proteína dentro das células é em túbulos renais, por exemplo, onde no próprio túbulo há um aumento da endocitose de proteínas, né? Por exemplo, um paciente com proteinúria, onde há perca de proteína, onde os túbulos renais, a fim de reter essa proteína, acabam aumentando a endocitose e gerando mais ainda o acúmulo de proteínas ali dentro. Por fim, nós temos a degeneração glicogênica, que ela é caracterizada pelo acúmulo de glicogênio no interior das células, do fígado, dos rins, dos músculos esqueléticos e do coração. O glicogênio é uma reserva de energia muito importante, prontamente disponível, que está presente no citoplasma. A principal causa de degeneração glicogênica é a deficiência de enzimas que oxidam a glicose no interior da célula para produzir energia. Portanto, a glicose entra na célula e ela não é metabolizada, ela não é quebrada. Aí, dessa forma, ocorre o acúmulo de glicose no interior da célula. Geralmente, essas deficiências enzimáticas são algumas doenças genéticas raras, que chamam de glicogenoses. Nós também temos, né, com a falta do hormônio insulina, a diabetes mellitus, onde a glicose ela fica em alta concentração no sangue e com dificuldade de entrar na célula, fazendo com que a célula acumule o glicogênio. Antes da gente começar a falar sobre morte celular, eu queria lembrar um pouco sobre o mecanismo que leva a célula até a morte, né? Para essa célula morrer, ela tem que ter tido uma lesão, onde essa lesão ela pode ocorrer quando as células são submetidas a um estresse muito grande, né, que não são capazes de se adaptar. Uma das causas dessa morte celular pode ser hipóxia, né, a isquemia, traumas ou agentes físico-químicos. Inicialmente, a lesão ela se manifesta por meio de alterações funcionais e morfológicas, e elas são reversíveis.
Conforme vai aumentando, conforme vai progredindo esse dano, ela pode ficar irreversível, levando à morte celular. A morte celular, ela é um mecanismo natural que ocorre tanto para a remodelação de células que não são necessárias mais para o nosso corpo, ou células que são potencialmente prejudicadas, quanto em resposta a um grave dano ou lesões irreversíveis, como eu já disse. Assim, a morte da célula ela pode ser fisiológica ou patológica. A primeira ocorre em processos como remodelação de órgãos e a segunda ocorre sob estímulo estressor interno ou externo. Os tipos de morte celular também podem ser agrupados em morte celular acidental, quando tem um dano instantâneo, né, à integridade física da célula e acaba fazendo a sua desagregação. E tem também a morte celular programada. São quando os estímulos que desencadeiam a morte seguem uma cascata de reações bioquímicas e moleculares, modificando estruturalmente a célula até o completo desaparecimento. Os eventos de morte celular podem ser desencadeados por lesões celulares irreversíveis. Pode ser traumas muito graves, né, ou como alta pressão, temperaturas, forças osmóticas dentro das células, variações de pH, cisalhamento e outros fatores que desencadeiam, né, a ordem química da célula. Apesar desses agentes estressores, algumas substâncias também podem desencadear a morte celular, como medicamentos ou células, né, ou moléculas que estimulam a sua cascata bioquímica. Ainda pode haver a morte sem que haja uma perturbação externa, apenas como uma programação fisiológica interna para um desenvolvimento ou renovação tecidual. O fato é que a morte celular regulada é empregada pelo organismo para restaurar ou manter o equilíbrio, que é a nossa homeostase. O nosso corpo ele pode eliminar células que venham a prejudicar todo o tecido, seja por excesso, né, ou perda da função, ou por algum tipo de modificação genética.